Nessa aula de hoje, a gente vai entender como entender o que realmente importa nas falas dos usuários. Então, eu não sei se você que é designer, que está do outro lado, já chegou nesse momento de conversar com o cliente, conversar com usuários, com pessoas que usam aí um produto específico, um serviço específico que você está investigando. Digo isso porque você também pode ser iniciante e está entrando nesse mundo agora. Mas se você já conversou minimamente com poucos usuários, poucas pessoas, mas já teve esse contato com o usuário, você deve ter passado, ou então você vai passar em algum momento, pelo questionamento de, beleza, eu tive lá uma conversa com o usuário de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma entrevista de uma hora, e disso tudo que ele me falou, o que é que realmente eu preciso levar em consideração? De tudo que ele me falou, o que é que eu vou usar de fato? Qual é o filtro que eu uso? Qual é a peneira que eu uso para saber o que é realmente importante de uma conversa com um usuário? E aí, se você já chegou a conversar com vários usuários, então, por exemplo, você estava numa investigação para um produto, sei lá, do Nubank, e você chegou a conversar com mais de um usuário, então você fez uma investigação onde você selecionou ali 3 usuários e conversou com eles. Essa pergunta ela fica inclusive até mais complexa, ou seja, de todos os usuários que eu conversei, quais são as informações que são relevantes? Porque às vezes, quando a gente conversa com um usuário, a gente tem ali uma percepção do que é que foi importante naquela conversa e a gente acaba pegando aquela percepção inicial e levando para frente, para o desenvolvimento de estratégia, para a melhoria do produto. Mas quando a gente começa a trabalhar num cenário onde a gente começa a conversar com mais usuários do mesmo produto, a gente começa a ter uma grande quantidade de informação, né? Uma grande quantidade de dados. E aí, como é que a gente faz para filtrar? Não vai dar para levar tudo. E será que precisa levar tudo? Será que tudo que o usuário falou para mim, para você enquanto designer, é realmente importante, né? Então aqui nessa aula a gente vai ver de uma forma muito rápida, mas talvez até nova para você, 5 etapas que você precisa começar a colocar dentro do seu momento, quando você estiver conversando com o usuário, para entender como é que você filtra essas informações. Então, são 5 fases que você vai usar desde o momento que você estiver conversando com um cliente, com um usuário, até o momento que você estiver analisando os dados. Então, essas 5 etapas que eu vou mostrar aqui, elas vão entrar no seu processo de trabalho, ou elas podem começar a entrar no seu processo de trabalho desde que você está lá conversando com o usuário, até o momento que você terminou a conversa, mas precisa olhar para aquilo que foi falado e tentar encontrar quais são as informações que a gente chama de valor, quais são as informações que são relevantes. Então, quais são essas 5 fases? Eu vou colocar aqui primeiro cada uma delas e aí depois a gente vai falando como é que funciona cada uma, em que momento você usa cada uma. Mas principalmente você vai precisar se guiar por essas 5 fases. A primeira é guiar, a segunda ela é filtrar, a terceira ela é conectar, a quarta ela é traduzir e a quinta ela é criar. No seu processo enquanto designer, pesquisador da experiência do usuário, você vai precisar começar a olhar para o seu processo de trabalho considerando essas 5 etapas. Vamos entender um pouco como é que funciona cada uma delas. E aqui, dentro desse processo, eu vou falar como se você fosse usar ele depois de você ter feito entrevistas com o usuário. Mas como eu sempre gosto de falar, você pode usar esse processo de analisar o que realmente é importante da fala do usuário usando outras ferramentas. Pode ser uma conversa informal, não necessariamente uma entrevista, pode ser uma pesquisa de campo que você fez, pode ser até levantamento de dados secundários, então não necessariamente você conseguiu conversar com o usuário, mas você levantou várias informações de pesquisas que o produto já fez, pesquisa de satisfação, coleta de feedback, enfim. Eu gosto de dar sempre os exemplos da entrevista, porque a entrevista é a ferramenta que eu mais trabalho. E como eu gosto de dizer, o parêntese é inclusive o curso que eu tenho, que eu ensino você a como preparar, conduzir e analisar entrevistas em profundidade através do método DIF. Então, eu tenho um curso específico só para ensinar como você consegue fazer as entrevistas e coletar dados valiosos daí. E aí, por isso que normalmente nos meus conteúdos eu sempre trago a entrevista como um exemplo. Eu acredito que a entrevista, inclusive, ela é uma das principais ferramentas para a gente conseguir conhecer o nosso usuário e a experiência que ele tem
com o nosso produto. Então, não é só por causa do custo, mas também porque eu acredito que essa é uma das melhores técnicas que a gente pode usar. Se você quiser conhecer um pouco melhor sobre esse curso, eu vou deixar o link na descrição, é só você clicar, mas vamos voltar para cá. Eu vou levar em consideração que essa conversa que você vai ter com o usuário para entender a experiência dele, vai ser por meio de uma entrevista ou de uma conversa informal. Você vai lá encontrar os usuários e vai fazer algumas perguntas. Dentro desse processo de você conversar com o usuário, e aí você precisa, antes de tudo, ter muito claro qual é o objetivo daquela sua conversa, né? Então, dando 10 passos para trás, você já precisa ter muito claro por que você está conversando com aquele usuário, o que é que você quer melhorar no produto, o que é que você quer entender, você quer entender a experiência dele, você quer entender por que ele não finaliza a compra, você quer entender por que ele usa menos produtos do que poderia usar, você já precisa ter muito claro qual é o objetivo da conversa que você está tendo com aquele usuário. Tendo claro esse objetivo, você vai conversar com os usuários, você vai fazer entrevista ou a pesquisa de observação, enfim. Aí a ferramenta fica por você. Mas aqui a gente vai usar entrevista como referência. Quando você for começar a fazer essa conversa, essa entrevista, você vai entrar na fase que é a fase do guiar. O que é a fase do guiar? O guiar é quando você vai conduzir o usuário a compartilhar com você as informações que você precisa. Ou seja, quando você entra ali numa conversa com o usuário, seja uma conversa informal, então, se você estiver investigando um usuário e você estiver no contexto presencial e você cruza com esse usuário de vez em quando, ou seja, uma conversa informal, você consegue ter acesso a esse usuário sem precisar marcar uma entrevista no horário específico, ou seja, da forma mais formal, que é marcando essa entrevista, dentro dessa conversa, você vai tentar explorar perguntas, né, que levem você a atingir o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é entender a experiência do usuário para saber o que é que você pode melhorar num produto, por exemplo, você vai tentar trazer nessa conversa formal ou informal perguntas para ter essas informações que você precisa. E isso você precisa entender que é um processo de guiar o usuário. O que eu quero dizer? O usuário ele não vai falar espontaneamente para você as informações que você precisa. Ele vai falar o que está na cabeça dele, o que ele acha que você quer ouvir. Então, por isso que é importante, antes de qualquer conversa, você ter um roteiro ou algumas perguntas chaves para você fazer para o usuário dentro dessa conversa. Por quê? Porque essas perguntas são o guia, né? Então, você vai lá conversar com o usuário e por meio das perguntas, digamos assim, que você for fazendo, você vai guiar ele a dar as informações que você quer. Se você deixar a cargo do usuário, ou seja, você vai lá e falar que você quer entender um pouco da experiência dele com o produto e deixa ele falar, e assim ele vai falando, falando, e você não vai trazendo perguntas, ele vai falar aquilo que ele acha importante. E às vezes aquilo que ele acha importante não necessariamente é o que você quer entender. Às vezes ele pode falar que gosta ou não gosta porque a concorrência é assim, por isso e aquilo, e na verdade você quer entender como é que esse produto que ele usa entra ali no dia a dia dele, como é que se adapta ao dia a dia dele. Mas pode ser que ele não entenda que ele precisa dessa informação, pode ser que ele nem ache que essa informação é relevante, ou pode ser que ele nunca nem tenha pensado sobre isso, sobre, sei lá, como é que o produto se encaixa no meu dia. Eu, enquanto usuário, nunca pensei sobre isso. Então, se você esperar espontaneamente que o usuário ele vá compartilhar com você as informações que você precisa, muito provavelmente isso não vai acontecer. Porque, obviamente, só você sabe a informação que é relevante para você. Então, você precisa entender que esse momento da conversa, ele é um momento que você tem para guiar. Por isso que você entra nas conversas com perguntas específicas. Porque é por meio dessas perguntas que você vai tentar fazer com que o usuário ele se abra com você e fala um pouco das informações que você precisa. Então, e aí uma informação aqui importante de destacar. Aqui você não vai coletar do usuário as respostas que você precisa. Ou seja, você não quer lá, você não vai entrar na entrevista, por exemplo, querendo validar que a experiência é ruim. Ou seja, aí você não vai tentar lá buscar respostas que validem a sua hipótese. Não é sobre você buscar a resposta que você quer, mas é você buscar a informação que você quer. Eu quero a informação sobre a experiência. Eu quero a informação sobre os pontos positivos e negativos. Eu quero a informação sobre como é que ele usa aquele produto no dia a dia dele. Agora, a resposta aí vai vir o que o usuário de fato perceber, né? Pode não vir uma resposta que você espera, pode não vir uma resposta que você queria ouvir, que muitas vezes
a gente pode ser o designer do próprio produto, o produto pode ser nosso, né? Já aconteceu comigo de eu fazer uma entrevista de um produto que eu mesma criei para a empresa que eu trabalhava. Então, às vezes, a gente não quer ouvir algo ruim, então a gente pode tentar encontrar uma resposta que amacie o nosso ego, digamos assim, né? Quando a gente é um designer que não é dono do produto, então alguém contratou a gente para fazer essa escuta, a gente consegue se blindar dessa vaidade. Mas quando a gente é o designer que criou o produto, às vezes dói quando o usuário fala alguma coisa. E aí a gente pode querer entrar nesse lugar de tentar pegar dele a resposta que vai amaciar o nosso ego, que o produto é bom, ou que o problema não é o produto, é X, Y, Z. Então, aqui eu só queria dizer que esse processo de guiar não é que você vai coletar a resposta que você quer ouvir, ou que você gostaria de ouvir, mais as informações. E aí, se a informação vai ser boa, vai ser ruim, vai ser A, vai ser B, vai ser C, aí, obviamente, vai depender do que o usuário tem para compartilhar com você. Mas a primeira coisa, então, dentro desse processo é de coletar as informações que realmente são importantes, né, de uma entrevista, é você fazer essa primeira etapa do guiar. Então, separar ali algumas perguntas importantes que vão responder ao seu objetivo, à sua investigação, ao seu desafio, e colocar elas dentro dessa conversa para guiar literalmente o usuário a trazer aquelas informações que você precisa. Ou seja, você não vai ser um designer passivo, né, que vai estar lá só ouvindo o que o usuário tem para falar. Aqui eu trouxe alguns exemplos, deixa eu colocar aqui, de tipos de perguntas que você pode fazer para o usuário dentro da sua conversa. Então, por exemplo, você pode fazer perguntas, aí óbvio, mais uma vez, aqui são exemplos para eu não ficar eu não ficar numa aula abstrata, você conseguir entender sobre o que eu estou falando, mas tem que ser perguntas que se apliquem ao objetivo da sua conversa, ou porque você quer conversar com esses usuários. Mas, de alguma forma, né, na grande maioria das vezes, a gente pode usar dentro da nossa conversa perguntas sobre o passado. Então, como é que ele usava esse produto, experiências dele, a última vez que ele usou aquele produto, aquele serviço, como foi. Então, normalmente a gente faz perguntas sobre o passado, ou sobre, é melhor a gente colocar experiências passadas. Então, a gente sempre pode tentar trazer dentro dessa nossa conversa, por meio do nosso guia, que são essas perguntas do passado, perguntas sobre experiências passadas, né? Então, a gente sempre gosta de dizer é, que é sempre legal perguntar ao usuário: ah, beleza, você gosta do produto? Blá blá blá, que essa não é uma boa pergunta, mas aí ele fala: ah, eu sempre uso. A gente sempre gosta de dizer que esse tipo de afirmação eu sempre uso é ruim. É uma afirmação muito genérica. Então, a gente sempre, quando um usuário tenta trazer respostas como eu sempre uso, eu gosto, faz parte do meu dia a dia, a gente faz uma pergunta sobre passado. Ah, então qual foi a última vez que você usou? Me fala um pouco sobre essa experiência passada de você ter feito, ter usado, ter consumido esse produto. Então, a gente pode trazer perguntas relacionadas ao passado. A gente pode trazer perguntas relacionadas ao contexto. Então, aonde que você usa esse produto? É de manhã, é de tarde, é de noite, é em casa, na rua, no ônibus, é na faculdade, é no trabalho, é no intervalo? Então, a gente também às vezes traz perguntas sobre contexto para entender. Mais uma vez, sempre bom repetir, que aí vai depender muito do porquê você está conversando com o usuário, mas normalmente a gente traz perguntas de contexto. A gente pode trazer também perguntas sobre motivações e escolhas. Então, por que, né, você usa esse produto? Né? Por que você escolheu usar esse produto? Por que você escolheu assinar esse produto? Né? O que ele significa para você? Então, a gente vê um pouco, a gente às vezes também traz dentro do nosso guia perguntas relacionadas à motivação. A gente pode ter perguntas relacionadas a dificuldades e facilidades. Então, o que é que foi bom? O que é que foi ruim? Me fala um pouco de uma experiência passada negativa, algo que aconteceu que você não gostou. Ou me fala um pouco de uma experiência passada positiva. Então, a gente também pode pegar perguntas sobre dificuldades e facilidades. Se a gente conseguir linkar, né, relacionar essas perguntas de dificuldade e facilidade com experiências, melhor ainda, porque a gente vai entender um pouco o que é bom e o que é ruim, mas não no olhar genérico, ah, eu gosto disso ou eu não gosto disso, mas no olhar de algo que aconteceu no passado, em um uso passado, que fez ele gostar ou não gostar.
A gente pode também trazer, por exemplo, perguntas de antes e depois. Como era antes de você usar esse produto? Como foi depois? Para a gente entender um pouco do impacto do produto. A gente pode fazer perguntas aqui relacionadas a emoções, né? Então, como é que você se sente usando o produto? Como é que você avalia esse produto? Então, aqui são exemplos, né? E de tipos de pergunta que você pode colocar no seu guia, né? Então, baseado nesses tipos de pergunta, você pode começar a descrever as perguntas, né? Então, perguntas sobre emoção. Então, você pode colocar ali 2 perguntas: como a pessoa se sentiu ao usar o produto, como é que a pessoa avalia o produto hoje. Então, aqui são alguns tipos de pergunta para você conseguir tangibilizar um pouco quando eu falo que a primeira fase é uma fase que você vai guiar esse usuário numa conversa ali, né, formal ou informal. Então, você precisa ter ali perguntas que vão lhe ajudar a ir captando do usuário essas informações que você quer. E aqui eu trouxe exemplos, podem ser informação de contexto, pode ser informação de antes e depois, experiências, mas isso aqui vai ser muito moldado pelo objetivo que você está conversando com o com o usuário. Então, vou dar um exemplo. Se o seu objetivo basicamente for entender por que o usuário prefere o produto da concorrência em relação ao seu produto, talvez você vai ter que fazer outras perguntas para você guiar ele, né? Então, entender um pouco do mercado, das escolhas que ele faz, quais são as escolhas, quais são os critérios que ele usa para escolher um produto em relação a outro, dentro desses critérios, como é que o seu produto ele está posicionado. E aí, talvez, essas perguntas aqui podem não fazer muito sentido, tá? Então, é sempre bom entender os exemplos, mas também saber ali, ter o pensamento crítico de o que é aplicável para a sua realidade ou não. Mas uma vez que você foi lá e você conversou com esse usuário e você guiou dentro da conversa, por meio de algumas perguntas para você ter as informações que você precisa, você vai precisar agora filtrar. O que é que isso quer dizer? É que não necessariamente tudo que o usuário falou, mesmo que você tenha guiado ele, conduzido ele a responder às perguntas que você queria, não necessariamente tudo que ele compartilhou com você é relevante. E aí pode não ser relevante por 2 fatores, eu diria. Primeiro, porque vão ter informações que de fato elas não são relevantes, como por exemplo, às vezes o usuário ele vai desviar do assunto, ele vai falar sobre experiência passada de algo que não tem nada a ver com o que você está falando, às vezes ele vai falar uma afirmação, como eu falei, genérica, gosto muito, gosto pouco, sempre uso. Isso na prática não quer dizer muita coisa. Sempre usa, mas usa quantas vezes, né? No último mês você usou quantas vezes? A resposta dessa pergunta é melhor do que sempre uso. O que é sempre uso, né? Então, a gente vai filtrar, depois que a gente tiver todas essas informações, a gente vai precisar filtrar o que é que realmente é importante. E aí a gente vai descartar muito dessas coisas que não são relevantes porque não são, né? Como com um desvio de assunto, uma afirmação mais genérica, um desabafo, né? Então o usuário ele sempre vai ali naquele momento desabafar com você um problema que ele tem, às vezes o problema tem até a ver com a sua investigação, mas é algo que, enfim, é uma chateação que ele tem com o chefe, algo que vai além da investigação, é um desabafo ali que ele está usando aquele momento para fazer isso. Então, tem coisas que a gente vai filtrar aqui porque realmente não entra na seara da investigação. Mas tem coisas que a gente vai filtrar porque essas coisas elas não estão relacionadas ao seu objetivo. Por isso que é importante lá no começo você ter muito claro por que você está conversando com o seu usuário. Porque vão ter informações que você até vai olhar e vai dizer, pô, isso aqui parece legal, mas isso aqui tem nada a ver com a minha investigação. Então eu vou dar um exemplo para conseguir ficar mais tangível. Hoje eu estou fazendo um projeto para. E aí eu estou conversando com usuários de postos de gasolina. Uma distribuidora, eu estou fazendo um projeto para uma distribuidora que distribui gasolina, lubrificante, etc, etc, etc. E aí eu estou conversando com os clientes dessa distribuidora que são os postos de gasolina. Só que o objetivo da minha investigação é a relação dos postos com a distribuição dos combustíveis, da gasolina, do etanol, do diesel. A empresa, ela tem outros produtos. A empresa, ela tem produtos de lubrificante, a empresa, ela tem produtos químicos, a empresa tem vários produtos. A minha investigação, o foco da minha investigação é a distribuição dos combustíveis. Quando eu vou conversar com os usuários, é natural que quando eu digo que eu represento a empresa X e eu digo que ali eu quero entender a experiência dele no recebimento, digamos assim, do combustível dessa empresa, eles vão falar sobre tudo que eles têm de relação com essa empresa, não só do combustível. Ah,
do combustível é isso, mas eu também vou aproveitar aqui a janela para falar do que eu acho do lubrificante, o que eu acho do atendimento, o que eu acho da loja de conveniência, blá, 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 blá. Então, para o usuário, ele não está nem aí. Ali, se você só está fazendo o projeto ou só quer escutar sobre, no meu caso, a distribuição do combustível. Ele vai aproveitar aquela janela para falar sobre tudo que ele pensa sobre a empresa, inclusive outros produtos. O que é que isso é relevante para a minha investigação? Não. Agora, óbvio, eu posso pegar tudo isso que ele me falar, que tem a ver com outros produtos, deixar de lado, depois eu faço um compilado e compartilho com a empresa só para ela ver, ó, o pessoal falou sobre isso aqui também. Mas o foco da minha investigação, o meu foco principal, aqueles dados que eu vou me debruçar para conseguir chegar em algum insight, não vão ser esses, vão ser os que estão relacionados à distribuição, no caso dos clientes, o recebimento desse combustível. Então, esse é o momento que você vai filtrar. Você vai olhar aquelas informações e ver, pô, o que é relevante para a minha investigação e o que não é. Porque nem tudo que o usuário falar vai ser. E aí, como a gente viu, tem coisas que não vão ser, porque fogem ali de qualquer investigação, é um blá 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 ali, e tem coisas que porque foge da sua investigação específica, do objetivo da sua investigação. Mas esse processo é um processo que você pode fazer tanto lá no momento que você estiver fazendo a conversa, então você já pode ir filtrando ali quais são as informações que são importantes ou não, porque quando você vai identificar uma informação importante, você vai tentar fazer mais perguntas relacionadas a isso. E quando na conversa você identifica que ele está começando a ir para um assunto que não é relevante, você pode ir tentando cortar. Mas normalmente esse processo do filtro ele acontece muito depois da conversa. Conversou, tem aqueles dados, você vai analisar, e aí ali talvez seja o momento mais comum de você conseguir filtrar. Você vai ter todos os dados da conversa, tudo que você anotou, ou a transcrição, se você gravou, e aí você vai ali descartar e levar em consideração o que foi importante. Aqui eu vou trazer alguns exemplos do que seriam informações importantes para você filtrar. Mais uma vez, aqui são exemplos para você conseguir tangibilizar, vai depender muito do seu objetivo. Mas aqui eu vou trazer tipos de informações que você pode filtrar na sua conversa. Obviamente, todas elas relacionadas ao seu objetivo. Mas, por exemplo, no seu momento de filtrar, como você já tiver conversado com os usuários, vamos dizer aqui que você começou com 3 usuários, você pode começar a filtrar por dores ou pontos negativos. Óbvio, mais uma vez, que estejam relacionados ao objetivo da sua conversa. Mas você pode filtrar pontos negativos, dores, desafios, problemas que os usuários têm com o produto. Então, filtrar por esse viés do que é negativo, né? Informações que trazem essas informações aqui do que é negativo, pode ser bom. Outro tipo de informação que você pode filtrar e separar ela como informações que são importantes. Pode ser, mais uma vez, pontos positivos. Então, aquilo que o usuário falar que foi bom, que ele gostou, que ele usaria de novo, que mudou a vida dele, que impactou o negócio dele. Então, você pode também começar a filtrar olhando pelos pontos positivos. Você pode também filtrar informações relacionadas a comportamento. Então, tudo que o usuário ele compartilhou com você que de alguma forma fala sobre o comportamento dele, como a gente viu, eu usei de tal forma, eu usei em tal momento do meu dia, pedia para fazer o login, mas eu nunca lembro o meu e-mail e senha, então eu sempre peço o e-mail e senha do meu colega que eu uso o login dele. Isso é um comportamento. Se fala alguma coisa sobre o usuário, por que ele não lembra a senha dele? É tão difícil? Será que meus critérios para ele criar senha dificulta que ele lembre a senha dele e ele usa o login de outra pessoa? Então, todas as informações que o usuário ele der relacionadas ao comportamento podem ser importantes. Então, a gente pode filtrar de tudo que ele falar informações relacionadas a comportamento. A gente pode filtrar, como a gente viu, situações de uso, né? Então, aqui é muito o lugar que ele usa, né? Então, como é que o usuário ele usa esse produto, como a gente viu, né? Ele usa em casa, ele usa na rua, então ele usa pelo computador, ele usa pelo celular, ele se prepara para usar, né? Então ele tem uma aula e ele se prepara ali todo final do dia na casa dele para assistir, ou ele usa no intervalo da aula da faculdade, no intervalo do trabalho. Então, talvez a gente pode olhar tudo que o usuário falou e tentar filtrar o que está relacionado à situação que ele usa esse produto. O que está relacionado a comportamento, o que está relacionado a pontos positivos, o que está relacionado a pontos negativos, né? A gente pode pegar também informações relacionadas a motivações, né? Então,
Algum momento da conversa ele pode ter compartilhado o porquê ele usa, porque ele gosta, o porquê ele não usa, porque ele não gosta, e a motivação de que ele não usa, ou a motivação de porquê ele usa, ou a motivação de porque ele preferiu escolher o produto do concorrente. Então, a gente pode pegar também informações relacionadas à motivação, a gente pode pegar informações relacionadas, como a gente viu nas perguntas, à emoção. Então, a gente pode pegar de tudo que o usuário falou dentro da nossa conversa e começar a mapear o que são emoções. E onde essas emoções elas aparecem? Então, tentar trazer um pouco de emoções com situação de uso, né? Então, onde é que essas emoções ela aparecem? Então, dentro da conversa, eu entendi que o usuário ali se sentiu, dentro de tudo que ele compartilhou, em alguns momentos satisfeito e em outros momentos chateado. E aí, o momento do chateado foi quando ele foi finalizar a compra, o momento do satisfeito foi quando ele encontrou o produto no site. Então, a gente pode, dentro dessa conversa, filtrar as emoções e onde elas estão dentro da jornada dele, né? Então, aqui eu estou querendo que vocês vejam diferentes tipos de informação que podem vir da conversa e você começar a olhar de forma categorizada. Então, conversei com o usuário. Posso começar a separar tudo que ele falou de positivo, tudo que ele falou de negativo, tudo que ele falou de situação de uso, tudo que ele falou relacionado ao comportamento, a maneira como ele usa, tudo que ele falou relacionado a como ele se sentia quando estava usando. Né? Então, aqui são exemplos do que você pode filtrar. Existe uma lista muito maior, inclusive nesse momento aqui, né? Que foi o motivo de eu fazer essa aula, né? Eu tento sempre fazer as aulas relacionadas ao conteúdo que eu estou trabalhando na semana anterior. E aí, seja trabalhando porque eu estou montando material, porque eu estou trabalhando num projeto específico. Então, eu sempre tento trazer uma temática que tenha a ver com algo que eu esteja trabalhando para poder dar fit, né, com a minha rotina. E aí, eu comecei a criar na semana passada, ainda não finalizei, um e-book, baseado muito nessas principais dificuldades da análise de dados, que é um e-book que vai trazer um pouco de quais são as principais informações que você precisa captar de uma conversa e o que você faz com elas. E aí, nesse e-book, ele não está pronto ainda aqui, então aqui não é nem uma propaganda, mas nesse e-book eu estou tentando trazer todos esses tipos de informação que você pode filtrar. Porque justamente ele ajuda a gente, enquanto designer, a pensar, pô, beleza, no meio de um monte de informação que eu trouxe, qual é o primeiro filtro que eu posso fazer? E talvez o primeiro filtro que eu posso fazer podem ser esses, ponto positivo, negativo, comportamento, uso, emoção. E aí, nesse material, eu estou tentando chegar em vários tipos de informação para poder a gente conseguir se guiar, pelo menos no primeiro filtro, né? Na primeira forma de analisar aqueles dados. Então, aqui eu estou dizendo isso para dizer que eu estou trazendo esses 6, mas provavelmente existem vários outros tipos de informação que você pode filtrar. Mas aqui é só uma forma de você conseguir tangibilizar um pouco do que é que eu falo quando eu digo que a gente vai ter um momento de filtrar as informações. Então, resumindo primeiro, a gente entrou numa conversa e a gente guiou o usuário a falar as informações que a gente precisa, porque se depender dele, ele pode falar qualquer coisa que pode não ser relevante. Depois a gente pegou tudo que ele falou para a gente, pode ser por meio das anotações que a gente fez, e a gente começou a filtrar. Então, a começar a olhar aquele monte de informação e dizer, isso aqui não é relevante, isso aqui é conversa fiada, isso aqui é desabafo, isso aqui é importante, porque isso aqui é o que ele vê de positivo, isso aqui é o que ele vê de negativo, isso aqui é como ele se comporta, isso aqui é como ele se sente. Então, a gente pode começar a fazer esse filtro do que é importante e do que a gente vai descartar. E depois a gente entra, vamos colocar aqui, na terceira fase dentro desse nosso processo, que começou lá na conversa com o usuário, que é o conectar. Aqui no momento do filtrar, a gente já vai começando a chegar nos primeiros insights. Quando eu vejo algumas informações, junto elas e digo que elas são pontos negativos do produto na visão do cliente, isso já é um insight ali inicial. Quando eu junto as informações e digo que elas falam muito sobre como o usuário ele se comporta ao usar o produto, já são os insights iniciais. Então, insight, né, que é uma palavra muito usada quando a gente fala em design, principalmente em pesquisa, eles vão aparecendo a partir daí, a partir desses agrupamentos de informação que, de alguma forma, são pontos positivos, são pontos negativos, tem algo ali em comum. E aí, a terceira fase, a gente vai conectar. Aqui, a gente vai chegar dos insights mais estruturados, talvez seja a melhor forma de dizer. Então, o que é esse conectar? Quando você filtra as informações pelo que é positivo, o que é negativo, blá, 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 que é o que a gente viu aqui, você começa a entender o que é importante da conversa e o que é que você vai descartar. Quando você chega na fase do conectar, você vai começar a sair dessa análise mais minuciosa, ali que você está olhando no detalhe tudo que o usuário falou, e vai tentar
fazer uma análise mais ampla, mais abrangente da conversa do usuário como um todo, quiçá da conversa de vários usuários. Então, é como se no filtro você estivesse fazendo um zoom in, né? Você estivesse dando um zoom ali para se aproximar e ver no detalhe tudo que foi falado, o que é positivo, negativo, emoção, blá, blá. Quando você vai conectar, é como se você tivesse dado um zoom out. Você vai olhar e vai dizer, pera, beleza. Mas deixa eu tentar conectar tudo o que eu vi. Se você conversou com mais de um usuário, essa conexão, ela também passa por o que é que outros usuários falaram? Será que eles falaram a mesma coisa? Será que eles têm a mesma percepção? Então, esse conectar é o momento que você vai começar a fazer essas relações, esses insights que eu digo mais estruturados, porque isso vai precisar queimar um miolozinho, vai precisar pensar um pouco mais, vai precisar ler, relacionar as coisas que foram faladas, ver o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Então, essa conexão ela é um olhar macro sobre tudo que todos os usuários falaram, mas também pode ser um olhar macro para o que o mesmo usuário falou na entrevista como um todo, né? Porque normalmente o usuário ele não é linear na conversa, né? Então, eu não gostei de uma coisa. E aí eu não vou passar 10 minutos falando do que eu não gostei na minha conversa com você, eu sendo usuário, e nunca mais vou falar sobre isso. Não. Pode ser que lá no final da conversa, quando você estiver fechando a conversa comigo, eu vou falar uma última coisa rapidinha ali do que eu não gostei. Pode ser que no começo da nossa conversa eu fale sobre a minha experiência do login, e aí pode ser que no meio da conversa ali, 40 minutos de conversa, eu volte a falar do login. Então, a conversa ela não é linear, né, do usuário, ele vai e volta na experiência dele. Então, pode ser que você precise, dentro do conectar, desse olhar zoom out para a mesma conversa. Então, na conversa como um todo desse usuário, o que que ele falou sobre isso? Como é que as coisas estão conectadas? Então, esse conectar ele pode estar no seu olhar maior sobre uma mesma conversa, ou principalmente, que é como a gente mais usa, é um olhar maior sobre todas as conversas. Então, se você conversou com 5 usuários, 3 usuários, 12 usuários, para o mesmo produto que tem o mesmo objetivo, se conectar, você vai olhar a relação de tudo que foi falado e você vai tentar o quê? Chegar em quais são as conexões de tudo que eu estou ouvindo. E aí, beleza, talvez esse seja a etapa que mais eu preciso dar exemplo para sair da abstração. Então, o que seriam esses conectar? Você vai começar a encontrar divergências. Então, o que que as pessoas estão falando? Primeiro, será que tem divergências? Se tem divergências, quais são? Ou seja, o que é que de tudo que eu vi diverge, não bate? Uma pessoa achou o login fácil, outra não. Uma pessoa conseguiu, achou boa a experiência e renovou o produto, outra não. Opa, então a gente tem aqui divergências relacionadas ao mesmo momento da jornada. Por que elas acontecem? Então, aqui é onde você vai conectar os pontos, conectar aquelas coisas que você viu aqui. Então, você pode ter visto vários pontos positivos, só que os pontos positivos eles estão relacionados ao mesmo momento da jornada. Todo mundo falou vários pontos positivos sobre o momento de colocar no carrinho. Então, você começou a encontrar o quê? Segunda coisa, convergência. Então, opa, você começou a ver onde as coisas elas têm conexão, as pessoas começam a falar da mesma coisa, as pessoas podem ter os pontos positivos sobre o mesmo momento da jornada. Então, veja, aqui é o momento que você vai pegar tudo que foi falado e que você já filtrou ali, que podem ser dores, coisas positivas, comportamentos, e você vai começar a tentar encontrar a relação entre elas. O que é parecido, que podem ser convergências? O que é diferente, que não tem nada a ver, que podem ser divergências? Né? Então, as pessoas elas podem ter a mesma emoção em determinado momento da jornada. São convergências ou não. Elas podem ter emoções diferentes. Pode ser que uma pessoa mais jovem, e aqui eu estou sendo até entre aspas aqui, bem atarista, né? Mas só para deixar escrachado, assim, pode ser que uma pessoa mais jovem ela olha o momento de fazer a compra e se sinta segura. Ela já fez tantas vezes a compra ali naquele site que ela não tem problema. Pode ser que uma pessoa mais velha ela tenha uma dificuldade. Então você vai ver o quê? Divergências, ou seja, no mesmo momento da jornada a gente tem emoções divergentes, emoções diferentes. E aí um filtro pode ser a faixa etária. E aqui, mais uma vez, sendo atarista, porque eu não acho que necessariamente isso tem a ver. Mas, então você pode, dentro desse conectar, encontrar divergências, encontrar convergências, você pode encontrar padrões, ou seja, coisas parecidas, né, que está dentro do convergência, mas as pessoas falam da mesma forma sobre um determinado produto, falam da mesma forma sobre um determinado momento da jornada, as pessoas têm a mesma percepção sobre o atendimento do serviço, então você pode começar a encontrar padrão, divergência, convergência, você pode começar a encontrar causa e consequência.
Então, você pode começar a encontrar aqui, opa, isso aqui aconteceu lá no momento da jornada, e no final as pessoas falam que esse problema acontece. Isso aqui pode ser a consequência disso que aconteceu no começo da jornada. Então, aqui é um dos momentos que eu considero mais desafiadores para um designer. E aqui é onde você vai dar mais valor às informações que você coletou. Porque até aqui você está pegando muito daquilo que já foi dado pelo usuário. Né? Então ele já falou para você o que ele não gostava, ele já falou para você o que ele gostava. Aqui o seu trabalho ele começa a esquentar o seu miolo, porque você começa a pelo menos ter que categorizar se essa informação ela está relacionada a uma motivação, a um comportamento. Você queima um pouquinho de pensamento aí. Mas quando você entra na conexão, aí você tem um esforço muito grande, porque você precisa realmente ter entendido as conversas, entender do seu cenário, do seu produto, para você conseguir de fato pensar. O que, é que seria uma causa, uma causa e uma consequência? O que, é que seria uma divergência? Então, aqui, de fato, é onde você vai, onde mais você vai queimar ali energia para conseguir fazer essas conexões, mas o lado bom é que talvez é onde você vai mais dar valor à informação que você captou. E aí, quanto mais você der esse valor, mais você vai entregar valor ao produto final, ao negócio, coisas do gênero. Então, você pode encontrar causa e consequência, divergências, convergências. Você pode encontrar dentro dessas conexões hierarquias. Então, o que é que vem primeiro e vem depois? Será que quando as pessoas elas falam da experiência delas, elas falam que algo é muito importante e algo não é tão importante assim? E isso pode ser um conceito de hierarquia, ou seja, e será que o negócio ele está dando esse devido olhar? Será que ele está realmente colocando mais esforço? Aqui quando eu falo negócio é o produto em si, né? Será que ele está realmente gastando esforço naquilo que as pessoas consideram mais importante e está gastando menos energia do que é menos? Quando a gente traz esse olhar de hierarquia do tipo, os usuários eles falam mais sobre isso, isso aqui para eles nem importa tanto. Os usuários eles valorizam mais isso aqui nem tanto. Isso é um olhar de hierarquia. E isso pode guiar muito onde é que o produto vai colocar esforço no primeiro momento. Então, esse momento da conexão, ele é o momento em que você vai olhar esse todo, o que outros usuários falaram, mas também o que o mesmo usuário falou dentro da conversa, para fazer essas conexões, né? Para fazer essas relações. Aqui é onde, de fato, você mais dá valor ali à informação que você conectou. E aí você vai para um quarto momento e penúltimo momento dessa fase toda. Então, veja que a gente entrou numa conversa com um objetivo de guiar, baseado lá no nosso objetivo, e para isso a gente trouxe perguntas. Dessa conversa, quando ela acabou, a gente olhou para ela e começou a filtrar. Então, a gente começou a dar algumas categorias ali. Pontos positivos, negativos, comportamentos, emoções. Sempre lembrando que existe uma lista muito maior do que essa, você pode explorar isso. Depois que a gente começou minimamente a categorizar, a gente agora vai olhar para isso já categorizado e tentar conectar. No deck de tudo que eu vi, existem convergências, divergências, padrões, causa-consequência, algo é mais importante, menos importante. E aí você entra na quarta etapa, que é o traduzir. E aí, o que é o traduzir? O traduzir é você começar a pensar, baseado nessa divergência que eu encontrei, nessa convergência que eu encontrei, nesse padrão que eu encontrei, o que que eu posso fazer com o meu produto? Qual é a oportunidade que eu tenho? Então, baseado nessas convergências, nesse padrão, eu encontrei um padrão lá que vários usuários falaram que tem dificuldade em fazer o login. Então, eu encontrei um padrão, porque é um tema em comum de um mesmo momento da jornada que é o login. Vários usuários eu identifiquei, eles têm essa dificuldade. Um tem dificuldade de lembrar a senha, o outro tem dificuldade de lembrar qual é o e-mail, o outro tem dificuldade de acessar a página, mas todos têm esse momento, todos têm dificuldade nesse momento. No traduzir, você vai começar a pensar, beleza, qual é a oportunidade que eu tenho para melhorar o meu produto? Ou qual é a oportunidade que eu tenho dentro dessas informações que eu encontrei, dessas conexões, para fazer algo pelo meu produto, para fazer algo pelo meu serviço? Então, aqui você vai começar a encontrar de fato onde estão as oportunidades. Então eu tenho uma oportunidade de melhorar a minha página de login, eu tenho uma oportunidade de talvez mudar a forma como eu formato, como eu peço para o meu usuário formatar a senha. Eu tenho uma oportunidade de deixar a minha tela de login, o meu quadrinho de login mais visível no meu site. Então, o traduzir, você vai começar a tentar, de fato, traduzir aquele achado, aquela conexão, em algo para o produto. Então, você pode claramente responder essa pergunta. Como isso que eu encontrei, o que é isso? Essa conexão que eu encontrei, esse insight que eu encontrei, como isso
pode guiar o meu design para entregar mais valor. Então, isso vai fazer com que eu faça o quê? O que é que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que que eu tenho uma oportunidade de criar uma nova ferramenta, porque minha ferramenta atual não está ajudando o meu usuário na atividade que ele tem para fazer. Essa conexão, esse insight que eu encontrei, está me dizendo que eu preciso melhorar o meu processo de atendimento, está me dizendo que eu preciso ser mais rápido no meu processo de atendimento, está me dizendo que eu preciso melhorar a minha oferta do meu produto. Então, você vai traduzir essa conexão em uma oportunidade. Então, que basicamente você responder a pergunta, o que é que essa conexão ela está lhe dizendo em relação ao produto? Né? Então, aqui está um exemplo, né? Então, ela pode, por exemplo, estar dizendo que uma dor específica que você encontrou pode ser um ponto de melhoria. Então, se as pessoas listaram várias dores, a tradução disso é que essas dores elas podem virar pontos de melhoria para o produto. Faz de conta que você encontrou que as pessoas estão fazendo uma gambiarra na ferramenta, encontrando um atalho para resolver um problema que a ferramenta ela não dá todas as funcionalidades. Então, essa descoberta que você teve desse atalho pode virar uma nova funcionalidade. Então, já que eu descobri que as pessoas, no insight que eu tive, estão fazendo uma gambiarra para conseguir resolver um problema que elas têm e que meu produto não resolve esse problema, eu posso resolver. Eu posso criar uma nova funcionalidade para resolver este problema. Então, você vai começar a traduzir aquilo que você conectou em o que é que isso tem relação com o meu produto. O que é que eu posso fazer no meu produto? O que é que eu posso fazer no meu serviço para aproveitar esse insight que eu encontrei, essa conexão que eu encontrei. Então, esse é o momento que você vai traduzir aquela informação, aquele insight em algo relevante. É como se fosse um direcionamento, mas eu acho que a melhor palavra é a oportunidade. Qual é a oportunidade que está por trás dessa conexão? Qual é o direcionamento? É melhorar o produto? É criar uma nova funcionalidade? É criar um novo serviço? É pensar melhor sobre o layout? É pensar melhor sobre o atendimento, sobre o fluxo, sobre o passo a passo, sobre a jornada? Então, é um olhar muito de dar um direcionamento do que é que pode ser feito com aquela conexão que você encontrou. E aí, por fim, a última etapa, ela é o que a gente chama de criar. O que é criar? Né? Criar nada mais é do que você, de fato, agora criar a solução. No traduzir, você não criou a ideia, você não criou o produto, você não criou a funcionalidade. Você deu um direcionamento. O direcionamento é, talvez a gente precise tornar a página de login mais visível. Talvez a gente precise melhorar o nosso fluxo de atendimento. Isso é o direcionamento. A criação e beleza, como é que a gente pode melhorar o fluxo de atendimento? Então, a criação é onde você vai de fato criar o produto. Então a gente pode estabelecer que o fluxo vai passar por 4 etapas, fulana vai atender essa, ciclana vai atender essa, o script é esse, vocês têm esse objetivo. Vamos implantar esse novo fluxo no serviço? E isso é o criar. O criar é você saiu de uma tradução, de uma oportunidade, que é melhorar o fluxo de atendimento, para, de fato, criar essa melhora. Criar um novo fluxo, criar a operação de como é que ele vai acontecer. A oportunidade, a tradução foi para a gente deixar mais visível a tela de login. A criação, que seria a quinta aqui, né? Vai ser você, de fato, fazer isso. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos colocar a parte de login logo na primeira dobra do site, né? Então, é um exemplo. Isso já é você criar, já é você colocar a mão na massa e trazer essa solução. Então, as pessoas, os clientes, eles assinam o contrato, mas eles não sabem o que eles têm direito. E aí, eles ficam ligando para a central e a gente acaba tendo vários acionamentos para ter esse tipo de informação que é tão simples de dar. Então, o que a gente pode ter aprendido com isso, quando a gente conversou com o usuário? Qual foi a oportunidade? Da gente deixar mais claro para o usuário o que é que dentro do serviço dele ele tem direito, né? Deixar mais acessível, ele ter isso de forma mais autônoma, não precisa ligar para nosso atendimento para saber. E isso é a oportunidade, deixar mais acessível. O criar seria o quê? Então vamos criar dentro da parte que ele está logado uma aba de minha assinatura. E quando ele entrar lá, ele vai ver todas as informações que ele tem, que o plano dele dá direito a ele. Então, o criar é quando você já começa a tangibilizar essa ideia, tá? Então, aqui seria como se fosse a última etapa dentro do seu processo de análise. Então, aqui você poderia responder essa pergunta, né? Então, deixa eu botar mais para cá. Então, né, o que é que a gente pode, enquanto designer, construir a partir disso que o usuário falou para a gente, a partir dessa oportunidade que foi apontada, que aqui de fato é a criação. Normalmente a criação ela pode acontecer de duas formas, né? Ela pode ser uma criação que está muito óbvia, que precisa ser feito, que não precisa
ser co-construído com ninguém. Então, se uma coisa está dando errado, né, se tem um problema muito latente ali, você vai lá e essa criação é basicamente resolver aquele problema. Mas tem criações que vêm de oportunidades que são mais que não são tão óbvias, né? Então, a oportunidade de criar um novo serviço de atendimento ao cliente. Aí, talvez, dentro dessa oportunidade que você identificou, criar envolva outros processos. É aqui que a gente vai usar o tão conhecido, a tão conhecida cocriação do design. Então, aqui, talvez esse criar não seja você sozinho dizer o que é que vai ser feito. Vai ser o momento que você vai fazer um workshop, que você vai juntar uma galera, e você vai pensar na melhor forma de criar esse produto ou serviço. Então, esse criar pode ser algo que você mesmo pode fazer, o time pode fazer, que é um ajuste ali, algo que está muito óbvio que precisa ser feito, que deveria estar funcionando e não está. Mas esse criar também pode ser algo mais complexo, um novo produto, uma nova oferta, um novo serviço, aí precisa envolver outras pessoas para se chegar nesse conceito do novo produto. Mas ele veio por meio de uma oportunidade que apareceu, tá? Então, aqui a gente viu um pouco desse fluxo de como acontece. Então, respondendo de uma forma geral nessa aula, né? Como é que você realmente entende o que é importante da fala do usuário? Primeiro, entendendo que você precisa guiar ele durante a conversa com algumas perguntas que vão trazer informações importantes para o seu objetivo. Dentro desse guiar, você já vai começar a filtrar por meio de algumas categorias o que é realmente importante daquela fala. Depois que você filtrou, você vai gastar aí mais energia para fazer as grandes conexões. Chegar nos insights que eu chamo de mais estruturados, que é o que está sendo falado em comum, o que está convergindo, o que está divergindo, o que todo mundo está falando sobre determinado tema. Existe algo que é mais importante, menos importante. Então aqui você já começa a trazer, de fato, um valor maior para as informações, porque não é mais só aquilo que o usuário falou. O que ele falou é gostei, não gostei. Aqui já começa a entrar a sua interpretação, o seu olhar sobre o todo, né? E depois que você conecta, você encontra as oportunidades. Então, visto esses insights, qual é a oportunidade que a gente tem para melhorar um produto, para criar um novo produto? E a criação é quando de fato você coloca a mão na massa, você chama outras pessoas para colocar a mão na massa e criar com vocês produtos, serviços que vieram dessas oportunidades que você identificou por meio da conexão que você encontrou no que o usuário falou dentro da sua conversa. Então, isso é um pouco das 5 fases de como você pode colocar isso dentro do seu processo de trabalho hoje como designer. Depois que você tem uma conversa, né? E você precisa de uma orientação de como você sai dessa conversa, que ela é genérica, que ela tem vários dados, e você transforma ela em informações que realmente não só têm um valor, mas já direciona ali o que é que o produto e o que é que o serviço ele pode fazer. Tá? Então, eu espero que essa aula ela seja muito útil para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários. Ou se você veio por esse conteúdo por meio do e-mail que eu mando, responde o próprio e-mail. É só colocar responder, que já chega na minha caixa. Você traz a sua dúvida, que eu também vou ter muito prazer de responder. Tá? Então é isso. Encontro vocês na próxima aula.